Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. E herdou do Pai pela submissão do coração, e todo aquele que segue sendo seu imitador persevera nas obras que o Espírito Santo produz em nós, como um culto racional, como um culto de ação de graças através das boas atitudes, louvando e adorando o Senhor, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo. A forma correta de louvar e adorar a Deus através do Espírito de Cristo, que nos produz a obediência, que nos ensina a operar os dons irrevogáveis segundo o amor, a forma correta. Obediente, muito melhor obedecer do que sacrificar. E assim ele agrada daqueles que perseveram segundo as atitudes, segundo o caráter aprovado, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. O Espírito que é a verdade, todo aquele que testemunha a respeito, como ele tem nos falado, que a água e o Espírito, agora a água e Espírito e sangue é um só. O sangue que nos faz a expiação pelos pecados, não há remissão, expiação pelos pecados sem o sangue. A água é transformada no vinho novo. A água que é a palavra, que é viva e eficaz, penetrante, do qual nós somos santificados e purificados por meio do lavar da água, que é a palavra. No capítulo 12 do livro de Jó, Jó humilha perante a Deus e dá-lhe a glória. Jó disse ao Senhor no versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Versículo 3: Que é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu te falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Após aquela provação que Deus lhe submeteu, permitindo que o tentador o tentasse, ele, através da perseverança, a Bíblia diz que ele não atribuiu falta nenhuma a Deus. Isso foi-lhes aperfeiçoado. Aquilo que ele achava que ele tinha de conhecimento, agora ele tem uma visão, mais aguçada em relação àquele que o colocou à prova e àquele que ele conhecia superficialmente, mas agora ele passa a conhecer tendo uma visão, porque o entendimento de próprios olhos não se conhece, não se desvia do mal. Jó era íntegro, era sincero, era temente, era reto e desviava do mal, mas Deus o colocou à prova, porque o inimigo blasfemava que Jó estava louvando a Deus por conta daquilo que Deus o havia lhe concedido. Ele havia lhe concedido muitas riquezas, suas fazendas haviam multiplicado grandemente,
Ele tinha uma família, e ele blasfemava que Jó adorava a Deus por interesse daquilo que Deus lhe havia concedido. Mas então Deus permite com que o adversário toque em tudo que ele tinha, até mesmo na sua família, e ele perde tudo que tinha, ele perde os seus filhos, né? Na segunda reunião ali, onde os filhos de Deus se apresentavam, novamente Satanás se apresenta, da qual Deus pergunta por onde ele anda, e ele diz: por rodear a terra. O ladrão fica a rodear, né, procurando a quem possa o tragar. Temos que ficar vigilantes. E novamente ele disse, porque lhe concedia a vida, né? Ele era uma pessoa que Deus lhe concedia saúde, e então Deus disse: toca em sua pele, mas deixai-o vivo, e vem uma chaga maligna, né? Porque ele diz: tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Mas nós sabemos que Jesus nos ensina que aquele que perder a sua vida, a encontrá-la, né? Jamais devemos negar o nome sobre todo nome, seja a situação da qual nós encontramos. Seguir segundo o próprio Jó afirmou: aceitei Deus na alegria, não aceitarei na tristeza. Tudo que eu tinha, Deus me deu e Ele mesmo tirou. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Temos que aprender a louvar e adorar a Deus, não somente com mover de lábios, mas através das atitudes das quais Deus nos conhece. E sempre o louvar e o adorar, independente da situação, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Assim como Ele acrescentou, por Jó ser aprovados diante daquela prova, e assim como ele sujeitou a Deus e resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele, ele foi restituído, né, 2 vezes mais do que ele tinha. Já seus amigos, que ali procuravam uma forma de acusá-lo, que ele estava errando perante o Senhor, ficaram dependentes de que Jó utilizasse da sua misericórdia para com eles, né? Deus pediu para que Jó sacrificasse pelos seus amigos, porque eles não tinham retidão que o Jó tinha. E assim Jó orou pelos seus amigos e foi grandemente abençoado. Embora ele tinha somente um caquinho de telha e estava a coçar no monte de cinza, e ele já não tinha mais nada, mas os seus amigos tinham o que ofertar, mas não tinham a retidão de Jó, porque não falaram daquilo que conheciam, né? Porque conheciam superficialmente de Deus e estavam reprovados diante do Altíssimo. Porque temos que seguir o entendimento do alto. Somente com o entendimento do alto é que alcançamos a devida obediência ao Rei. Somente buscando a aprender, Deus agrada daqueles que buscam aprender mais dele. A Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar dos homens, e a glória dos homens é revelar aquilo que vem de Deus.
conhecer de Deus, a chegar até Ele crendo. E o Filho é aquele que revela a face do Deus Altíssimo. Mas nem todos alcançam essa revelação, porque Ele revela aquele que Ele o quer. Do qual Ele dizia: já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Nós sabemos que Ele disse que pela palavra que eu vos tenho falado nos últimos tempos, vós já estáis santificados e purificados, mas nem todos, porque Ele sabia daquele que havia de o trair. Assim é nos dias atuais. Ele não se revela àqueles que são traidores na fé, aqueles que um dia receberam o Espírito pela fé e agora são obreiros da iniquidade. Segundo a lei, tropeça-se em muitos pontos e está cometido de desobedecer a todos os mandamentos e acumulam iniquidade sobre iniquidade, porque não seguem o entendimento do alto, do qual se desvia do mal e acaba se sujeitando às trevas. São doutrinas de demônios, desencaminham a muitos e estão rumo à condenação, porque está escrito: a casa de meu pai é casa de oração e não de comércio. Muitos usam a piedade como fonte de lucro e estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade. Além disso, muitos são que está escrito: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Muitos são os que desorientam as ovelhas, muitos são os que afugentam, e por isso estão rumo à condenação, porque ao invés de apacentar os cordeiros que não são seus, estão afugentando. São aqueles aonde o seu Deus é o seu próprio estômago, comem a carne das ovelhas e arrancam as suas lãs. E Ele é aquele que cuida das ovelhas que não tem pastor. Ele nos ensina, daquele pastor que tinha 100 ovelhas e que larga as 99 para buscar a que estava perdida, coloca sobre os seus ombros e volta com alegria. Por acaso não é esta a vontade do Pai? Mas muitos são os que não estão preocupados com os cordeiros, e sim apacentam-se a si mesmos, estão utilizando da casa do Pai como fonte de lucro. E grande é a queda e a ruína para estes que assim perseveram, porque a Bíblia diz que os seus olhos estão por toda a parte. Ele é aquele que nada passa desapercebido, e as suas próprias más atitudes recaem sobre as suas cabeças. Quando dizem que louvam e adoram a Deus, levanta as suas mãos aos céus, cheios de sangue de inocente, porque Ele é aquele que os vencerá, aqueles que exteriormente têm aparência de ovelhas, mas seu interior é como um lobo feroz. E assim, em mais um dia, perseverantes na oração, apresentando as nossas súplicas e petições ao Deus Altíssimo, porque Ele tudo contempla e opera. Lembrai-vos da viúva, em relação à perseverança da oração, uma viúva que pedia que um juiz que não temia a Deus e nem a homem julgasse a sua causa, e de tanto ela importunar aquele juiz, ele disse: bem sei que não temo a Deus e a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. E assim ela julgou. Assim nós devemos perseverar, quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, do qual Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe do alto, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual
é a livre, porque aqueles que cultuam a mãe terrena é a escrava, estão escravos. E aquele que fazer a vontade do filho, assim como o pai disse: este é meu filho amado, que me regozijo fazer tudo o que ele disser. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E assim, perdão, e assim ele fará, né? Embora alguns acham que por tardio, mas temos que lembrar que o Deus Altíssimo, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, que é um só, e se nós estamos no seu Espírito, estamos na verdade, estamos em unidade com o Pai e o Filho, a única forma, ele é longânimo, né? Longanimidade. Por isso, ele nos concede os frutos do Espírito Santo, a mansidão. Moisés, a Bíblia diz que era o homem mais manso da terra. Temos que perseverar na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, né? No amor, na fé, na caridade. Bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque são fartos de misericórdia. Assim, quando perseveramos, adicionando as virtudes à nossa fé através do exercício constante, alcançamos a mediana plenitude, né, de Deus através daquele que é a plenitude de Deus, Cristo ungido e Jesus, o Filho do homem. Seu sacerdócio é eterno, né, o seu reino é eterno. Tabernáculo de Davi, leão da tribo de Judá, do qual Moisés não falou, o seu sacerdócio, né, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, trouxe pão e vinho. Não se achou ninguém maior. O maior abençoou da promessa, a semente de Abraão, o Emanuel, o Deus é conosco, Pai de multidões, do qual povos, línguas e nações se convertem diante dele. Ele é aquele que está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber, a de Cristo. Ele está derrubando os muros de separação. Porque se estamos nele e ele em nós, seguimos num só Espírito, numa só fé, numa só promessa, a saber, a Jerusalém celestial. Não amoldamos segundo o padrão deste mundo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Não fará para ti imagem de escultura. Adorarás somente o Senhor teu Deus, o qual ele é o único mediador. Só há um Deus, o Deus Altíssimo, e um único mediador entre Deus e homens, que é Cristo Jesus. Ele foi feito um pouco menor que os anjos e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, conquistando todo poder e autoridade e tornando-se mediador entre os anjos. Um é o que planta e o outro é o que colhe. Os anjos são ceifeiros. Quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa nos céus, né? Quando um pecador se arrepende, uma multidão de pecados lhe são perdoados, né? Uma multidão de transgressões são silenciadas. Sábio é aquele que ganha uma alma. Sábio é aquele que utiliza a sabedoria para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e para ser guias de cego, temos que resplandecer a luz para aqueles que jazem em trevas. Um cego não pode guiar outro cego, ambos sucumbirão, cairão na cova. Está escrito, né? Hipócrita, por que quereis remover o cisco no olho do seu irmão, se há uma trave no seu? Retira a trave do vosso olho primeiro, para depois remover o cisco no olho do irmão. E assim, em mais um dia, perseverantes, em vigilância, em oração, meditando na sua palavra de dia
e de noite, porque quando damos a devida obediência ao rei, quando usamos da reverência, pescoço flexível, jamais tendão de ferro, ele é aquele que agrada através das atitudes que o Espírito produz em nós. E em mais um dia perseverai. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.